Muito boa tarde a todos. Damos as boas-vindas àqueles que estão conosco a partir deste momento, nesta transmissão feita a partir da Igreja Adventista de Setúbal. Querido amigo, é um grande prazer poder estar agora aí na sua casa, no seu trabalho, se eventualmente nos está a assistir em alguma pausa do seu trabalho. É um prazer poder estar consigo e, sobretudo, a razão que nos leva a estarmos juntos é, sem dúvida, algo que traz muita alegria ao coração de Deus. É o desejo que existe certamente no seu coração de conhecer mais sobre a Palavra de Deus e sobre a vontade do Senhor para a sua vida. Talvez você que é cristão, você que é alguém que tem um desejo sincero de buscar ao Senhor na sua vida, já tenha em algum momento esboçado esta pergunta na sua cabeça: como é que poderá a minha religiosidade ser mais significativa? Como é que poderá a minha igreja ou a comunidade religiosa da qual faço parte experimentar um verdadeiro reavivamento, uma reforma espiritual verdadeiramente significativa? Eu gostaria de partilhar consigo um texto que encontramos no livro de Zacarias, no capítulo 4, no verso 6. E ali o profeta traz da parte de Deus uma mensagem a Zorobabel, que era naquela altura, portanto, um líder religioso em Judá. E o verso 6 diz: "E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Na verdade, as grandes reformas, as grandes transformações, os grandes reavivamentos religiosos sempre aconteceram, não motivados por, vamos dizer assim, por acontecimentos fanáticos, mas sim foram motivados por um conjunto de circunstâncias que imperceptivelmente trabalharam de forma global, de forma conjunta no coração de várias pessoas. Podemos dizer que a ação do Espírito Santo, ela não resulta da liderança ou da iniciativa de uma única pessoa. O Espírito Santo, ele na realidade não trabalha por força, não trabalha por violência, não trabalha da maneira como muitas vezes as grandes revoluções das nossas sociedades têm por vezes se implantado. A revolução de Deus para o seu povo é algo, diríamos assim, sereno, é algo que acontece de forma, muitas vezes, até quase imperceptível no coração daqueles que honesta e sinceramente desejam ter um profundo relacionamento com Deus. Mas, nesta noite, eu gostaria de partilhar consigo, prezado amigo, querida amiga, 3 passos muito simples que poderão fazer com que a sua experiência religiosa possa ser, diríamos assim, dinamizada. Isto poderá resultar, inclusive, como uma oportunidade de reforma e de reavivamento na sua própria igreja. Porque nós não podemos esquecer uma coisa muito simples. Mesmo as revoluções, elas acontecem em uma pessoa de cada vez. E é exatamente isto que Deus quer fazer. Deus quer trabalhar um coração de cada vez. E o resultado da transformação que Deus vai fazendo na vida de um e de outro resultará efetivamente numa profunda transformação global, uma transformação de uma comunidade, de uma família, uma transformação de uma sociedade. Então, o primeiro passo tem que ver com a experiência da oração. É importante nós reatarmos os nossos hábitos, as nossas práticas de oração. Eu gostaria de partilhar consigo um outro texto que nós encontramos no livro de Atos. Este livro de Atos conta histórias surpreendentes a respeito da forma como o Espírito Santo trabalhou na vida dos discípulos e como fez com que a igreja pudesse ser verdadeiramente transformadora na história da humanidade daqueles primeiros séculos da era cristã. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus mesmo diz aos seus discípulos as seguintes palavras: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins do mundo." Se nós continuarmos a ler o capítulo,
1 até o capítulo 2, vamos perceber que os discípulos, eles passaram um tempo significativo em oração. Eles estavam unânimes em oração. E quando efetivamente esta experiência de oração foi unânime e começou a verificar-se o resultado disto, em que os vários discípulos que durante tantos meses tinham mantido e cultivado ressentimentos uns contra os outros, tinham cultivado inclusive separatismos e quase partidos dentro do próprio grupo dos seguidores de Jesus, agora, quando oravam juntos, quando permitiam que o seu coração fosse moldado pela ação do Espírito Santo, estes mesmos homens acabaram por estar numa mesma sintonia, numa mesma frequência espiritual, a ponto de, como diz o capítulo 2, o verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas descer sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E o verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram então a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos amigos, há uma coisa muito importante e interessante. Nós não podemos esquecer que sempre que o povo de Deus ora unido, a ação do Espírito Santo se manifesta. Eu queria já agora partilhar consigo ainda um outro texto. No capítulo 4, nos versos 29, 30 e 31, conta-nos ali a respeito de uma oração fantástica que os discípulos fizeram em determinado momento em que dois dos líderes da igreja cristã em Jerusalém foram presos e foram severamente ameaçados. Diz o verso 29, já na conclusão desta oração, diz: e agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos para que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E esta narrativa conclui-se com a seguinte nota de Lucas, o autor do livro de Atos: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O primeiro passo para um grande reavivamento, para uma significativa reforma na vida de um cristão ou na vida de uma comunidade religiosa, está e começa pela oração. Sem oração não há transformação. Sem oração não existe a ação do Espírito Santo. Sem oração, efetivamente, o povo de Deus não alcança o poder e a vitória que tanto necessita. Mas gostaria de dizer-lhe, querido amigo, que muitas vezes nós oramos de uma forma inadequada. Lembre-se que Jesus disse certa vez que aos seus discípulos que eles efetivamente não alcançavam os benefícios que pretendiam porque eles não estavam a orar da forma correta. E deixe-me mostrar-lhe alguma coisa que nós podemos aprender, por exemplo, na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração, uma reza para ser repetida. Na verdade, quando Jesus nos ensina aquela oração que aparece ali em Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13, Jesus está ali a apresentar mais do que um conjunto de palavras que têm um significado místico ou um valor transcendental. Jesus está a apresentar um modelo, um esboço daquilo que seria a oração adequada para nós podermos efetivamente ter um benefício do nosso relacionamento de intercessão com Deus. Não quer dizer, e permita-me esta nota ou esta observação, não quer dizer que Deus não possa ouvir as nossas orações, ainda que elas não sejam feitas de acordo com a fórmula de Mateus capítulo 6. A questão é que quando você e eu oramos de acordo com o modelo que Jesus nos deixou, isto vai nos ajudar a poder ter uma experiência mais significativa da nossa relação com Deus. Nós não vamos estudar agora demoradamente a oração do Pai Nosso, certamente você conhece esta oração e sabe as suas palavras de cor, mas talvez ainda não tenha prestado atenção na estrutura desta oração. E nós, quando olhamos para a maneira como Jesus orava, percebemos genericamente que ele começava sempre por um momento de adoração. Pai nosso que estás nos céus. Quando nós oramos, ou quando nós iniciamos a nossa oração apresentando a Deus
aquilo que nós reconhecemos ser a grandiosidade de Deus, de alguma maneira a nossa mente humana, que tem uma visão humana e que muitas vezes está circunscrita às nossas próprias limitações típicas da existência de um ser humano, uma criatura como nós, precisam ser de alguma maneira, através da oração, elevadas ao infinito e àquilo que é efetivamente a infinitude e a onipotência divina. Quando você e eu, ao orarmos, nós declaramos a sabedoria de Deus, reconhecemos o seu poder, louvamos a sabedoria e o conhecimento de Deus que é sem fim. De alguma forma, nós estamos a fazer aqui uma coisa tão simples quanto isto. Quando oramos, normalmente nós trazemos conosco uma carga de problemas e de assuntos que queremos colocar diante de Deus. E muitas vezes, provavelmente com você acontece a mesma coisa que acontece comigo. Quando eu oro, muitas vezes levo a Deus um conjunto de circunstâncias que me trazem o coração apertado, alguma ansiedade no coração. Mas quando ao começar a oração, eu começo não apresentando a Deus a minha lista de pedidos, como se fosse uma lista de compras, mas sim começo louvando a Deus pela sua grandiosidade, pelo seu poder, pela sua sabedoria, pela ação da sua providência na minha vida. Eu começo a contemplar a grandiosidade de Deus e quando vejo o tamanho dos meus problemas, que às vezes, pela minha perspectiva miúpe de ver e de sentir as coisas, parecem muito grandes, mas quando comparados com Deus, estes problemas assumem a sua verdadeira dimensão. Insignificância e a irrelevância diante da grandiosidade de Deus. Esta é a razão pela qual Deus nos pede, Jesus nos ensinou que nós devemos começar toda a oração com um momento de adoração, de reconhecer quem é Deus. O Deus com quem você está a falar, querido amigo, neste exato instante, é um Deus poderoso, é um Deus infinito, é um Deus que vai muito para além das suas próprias capacidades de entender. A própria Bíblia é pequena demais, é redutiva demais para descrever a grandiosidade deste ser a quem nós temos o privilégio de nos dirigir. Depois deste momento de adoração, este momento que poderá ser de algumas frases, alguns poucos segundos, ou poderá ser às vezes até um momento de vários minutos na sua experiência de oração, aí sim agora você pode começar a apresentar-se a você mesmo, a Deus. E aí não vem o momento já dos pedidos, o momento das súplicas, aí vem o momento da confissão. Porque quando eu reconheço diante do Deus grandioso, Deus santo, Deus perfeito, Deus poderoso, Deus sábio, quem eu sou, pecador, limitado, carente da graça de Deus, isso faz com que de alguma forma agora eu possa ser também transformado pelo poder de Deus. Nós não podemos esquecer que quando confessamos os nossos pecados a Deus, diz em 1 João que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E não existe nada que Deus mais deseje do que perdoar os pecados àqueles que humilde e honestamente reconhecem as suas culpas. Agora então, já vimos, a oração deve começar com um momento de oração, depois de confissão, e agora então vem o momento da intercessão. Neste momento da intercessão, então, nós podemos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos amigos, por familiares que estão a passar por dificuldades, por um cônjuge, por uma esposa ou por um marido que estão a passar por lutas e por problemas, por alguma pessoa que nós conhecemos e que queremos apresentar o seu assunto diante de Deus. Este é o momento da intercessão, é o momento de nós apresentarmos ao Senhor aquelas questões que não têm que ver necessariamente conosco, mas que nós somos, portanto, inspirados, imbuídos ou impelidos pelas circunstâncias para as apresentar diante do Deus que tudo pode, do Deus que tudo sabe. A seguir a isto, então, muitas vezes nós podemos apresentar, junto com os problemas e as necessidades dos outros, podemos apresentar também os nossos próprios problemas. É a ocasião para nós apresentarmos a Deus as nossas súplicas. E então, depois que apresentamos ao Senhor todas as nossas preocupações, agora vem, querido amigo, a ocasião de nós agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus não aquilo que Ele já fez, que também é importante, sermos gratos a Deus
por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas agradecermos a Deus numa atitude de fé por aquilo que Ele vai fazer. Você não deve esquecer, querido amigo, que lá em 1 João, no capítulo 5, é dito a certa altura pelo autor bíblico que se nós pedirmos a Deus alguma coisa que sabemos ser de acordo com a sua vontade, Deus terá todo o gosto em realizar as suas promessas na nossa vida. Não existe nada mais certo do que quando nós oramos pedindo ao Senhor que Ele cumpra na nossa vida as suas promessas feitas na Bíblia, que o Senhor haverá mais tarde ou mais cedo de cumprir estas mesmas garantias na nossa existência. E então, nós temos a legitimidade de orar agradecendo a Deus por alguma coisa que ainda não tendo se tornado realidade, mas que sabemos que por ser a vontade de Deus e porque Deus é poderoso, haverá de se cumprir. Nós podemos orar agradecendo a Deus pela ação do Espírito Santo na vida de alguém que ainda não é convertido. Nós podemos orar agradecendo a Deus pela ação do poder de Deus no coração de um filho nosso que está a passar por uma experiência de rebeldia, porque nós sabemos que esta é a vontade de Deus. Nós podemos orar a Deus agradecendo a vitória que Ele nos haverá de dar sobre, por exemplo, um determinado tipo de vício ou deficiência de caráter que nós temos. É legítimo orarmos agradecendo a Deus por coisas que ainda não alcançamos ou ainda não recebemos. E você talvez esteja a dizer, mas pastor, isto, ok, pode parecer interessante, mas é efetivamente assim? Vou lhe dar um exemplo. Lembra-se, em Êxodo, no capítulo 12, que Deus mandou o povo de Israel, ainda eram escravos no Egito, mandou-os celebrarem uma festa, que era a festa da libertação? Pois muito bem. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, verso 6, entendemos ali pelas palavras do apóstolo São Paulo que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu, se não tiver fé, se eu não tiver a confiança de que Deus vai efetivamente cumprir as suas promessas, efetivamente eu não poderei ter uma experiência com Deus que seja significativa. Porque, na realidade, se existe alguma coisa que agrada a Deus, é de alguma forma nos permitir que nós celebremos, antes mesmo de o recebermos, as bênçãos que Deus nos quer dar. É legítimo nós festejarmos as bênçãos que ainda não se materializaram na nossa vida, porque esta é uma maneira, desde já, de nós não só desfrutarmos, mas também aprendermos a valorizar aquilo que Deus vai fazer. E quando Deus cumprir, então o nosso coração se exalta em louvor a Deus, porque Ele verdadeiramente cumpriu a sua palavra na nossa vida. Por isso, o primeiro passo para uma experiência verdadeiramente renovadora na nossa vida pessoal e na vida da nossa comunidade passa pela experiência da oração. Sem oração não existe poder. Sem oração não existe reavivamento espiritual. Sem oração, a igreja não tem vida espiritualmente insignificante. Mas há um segundo passo. E o segundo passo tem que ver com, mais uma vez, continuar orando. Talvez você, querido amigo, tenha pessoas que você já pensou que gostaria que pudessem estar no céu consigo. Pois muito bem. Pense nestas pessoas que ainda não são convertidas, pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho como você o conhece. Ore por 5 pessoas. Talvez você tenha uma lista que possa ser muito maior do que isso, mas comece com 5 pessoas. Ore por estas pessoas durante várias semanas. Peça a Deus que possa ir trabalhando no coração delas. E você sabe que existe uma coisa que Deus quer e ama, que é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que não são efetivamente convertidos. Portanto, se você se juntar a Deus no desejo de tocar o coração e a mente destes que ainda não estão a viver em sintonia com a vontade de Deus, pode ter a certeza absoluta que Deus vai efetivamente cumprir a sua vontade, ou vai fazer com que o seu desejo de converter outros ao Evangelho possa realmente acontecer. Ore por 5 pessoas, faça com Deus esta experiência, leve 2, 3, 4, 5 semanas orando por essas pessoas, passe vários meses orando. Tive a oportunidade de conhecer, alguns anos atrás, uma senhora que me dizia que
por 20 anos tinha orado pelo seu marido, para que ele conhecesse e encontrasse com Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe, existem pessoas que podem orar por muitos anos pela conversão de alguém. Pode aparentemente parecer que Deus não está a fazer nada, mas uma coisa é verdade: quando o Senhor é de alguma forma confrontado com as nossas orações, que são feitas de acordo com a sua vontade, que têm como objetivo pedir que Deus cumpra promessas que Ele mesmo fez na sua palavra, na vida de outros, é uma questão de tempo até que efetivamente Deus possa responder. Deus, efetivamente, Ele não vai violar a consciência ou a vontade do seu marido. Se você, querida amiga, está a orar pela conversão do seu esposo, talvez certamente Deus não vai forçar a vontade de um filho adolescente, rebelde, que não está com o seu coração inclinado para as coisas espirituais. Deus não vai forçar. Contudo, Deus tem recursos e mecanismos que nós desconhecemos. E a capacidade de Deus falar ao coração de alguém vai muito para além daquela que é a nossa capacidade de compreender. E se no coração desta pessoa, por quem você está a orar, houver, ainda que seja uma pequena brecha que possa ser usada pela ação do Espírito de Deus, o Senhor a usará. O Senhor tocará o coração desta pessoa e no momento certo ela aceitará o convite de Jesus. Mas deixe-me dizer-lhe ainda mais. Há a necessidade de, em todo este processo, nós podermos estudar o que a Bíblia nos ensina sobre a ação do Espírito Santo, sobre a prática da oração. E porque este momento é também um momento não só de partilha, mas também de alguma informação, eu gostaria de lhe mostrar, a você, amigo que nos acompanha nesta transmissão, gostaria de lhe mostrar alguns livros que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem preparado, baseadas em mensagens bíblicas, em conteúdos bíblicos que podem ser muito úteis para aqueles que desejam realmente aprofundar-se na experiência da oração, da intercessão e na busca do Espírito Santo. E permita-me então mostrar-lhe alguns destes materiais. Primeiramente, começaria mostrando-lhe este livro aqui. O título dele é bastante sugestivo. É uma compilação de citações de uma autora que nós, cristãos adventistas, apreciamos muito, Ellen White, e que fala sobre o tema da oração. Certamente, ao ler este livro, você haverá de ter uma compreensão bastante mais alargada do que significa orar e do efeito que a oração pode ter na sua vida. O próximo livro que eu queria mostrar é este aqui. Há uns anos atrás, ao nível das igrejas adventistas em Portugal, este livro foi oferecido a todas as famílias. Passos para o Reavivamento. Este material é um material interessante. Eu sei de muitas pessoas que têm lido e têm aproveitado imenso este estudo, feito por um pastor que coleta aqui muitos textos bíblicos e também muitas experiências pessoais. Depois, existe no seguimento deste mesmo material, Permanecer em Jesus. Este foi o livro que foi distribuído às famílias adventistas em Portugal no ano de 2020. E é um material que vem na continuação do Passos para o Reavivamento. Se você não conhece este material, fale conosco. Entre em contato conosco através do canal da Igreja Adventista de Setúbal e peça o seu. Certamente nós teremos todo o gosto em lhe fazer chegar um exemplar deste livro também. E este ano está naturalmente ainda no início, mas já estamos a distribuir às famílias que desejam este livro Coobreiros de Cristo ou Coobreiros de Jesus. É um livro que vem complementar justamente esta série de 3 que, começando com o Passos para o Reavivamento, Permanecer em Jesus e Coobreiros de Jesus. É um livro muito interessante, tem inclusive um plano de oração que você poderá
usar na sua vida um plano de oração para 40 dias. Temos também ainda um outro material muito interessante, também baseado no modelo de oração de 40 dias, este mesmo livro, cujo título é exatamente 40 dias de oração. E nós temos este material, portanto, são livros que estão disponíveis, que você poderá, desejando, poderá solicitar e obter justamente este material. Nós não estamos aqui a vender livros, o objetivo não é esse, mas é dizer-lhe, querido amigo, que se efetivamente você deseja ter uma experiência renovada, não está sozinho nesta tarefa. Existe muito material de natureza devocional que poderá guiá-lo e conduzi-lo numa experiência de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, que tornará altamente dinâmica, trará, diríamos assim, um dinamismo e uma motivação excedente à sua própria vida espiritual. Agora, já vimos então os dois primeiros passos: orar, uma experiência pessoal dinamizadora em busca da ação do Espírito Santo, e vimos então a oportunidade de aprendermos uma maneira adequada de orar, começando com adoração, passando pela confissão, intercessão e súplica, e por fim a atitude de agradecimento, agradecer a Deus as bênçãos que Ele vai cumprir na nossa vida. Vimos então a experiência de podermos orar por 5 pessoas. O desafio que nos é lançado é orarmos por 5 pessoas, durante o tempo que for necessário, na tentativa de buscar da parte do Senhor respostas em relação à experiência de conversão destas pessoas. Mas agora o terceiro passo tem que ver com o estender o convite a estas pessoas por quem estamos a orar. E deixe-me dizer-lhe, prezado amigo, o seguinte: ao longo deste ano a Igreja Adventista em Portugal vai desenvolver quatro importantes momentos de estudo público da Palavra de Deus. Nós costumamos chamar a isto conferências bíblicas, e ao longo do ano nós teremos em cada trimestre, teremos, portanto, vários momentos de estudo da Bíblia. O primeiro deles será entre os dias 2 a 4 de abril. Portanto, isto coincide com o período da Páscoa. E quando o mundo cristão recorda o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, este é um momento muito propício para que você possa convidar aquelas pessoas por quem você está a orar para assistirem a estas programações. Nós estamos em situação de confinamento, portanto, as nossas igrejas, embora estejam abertas, a verdade é que o acesso presencial às igrejas adventistas acaba por ser muito reduzido, dadas as circunstâncias e dadas, sobretudo, as medidas de prevenção para o contágio. Nós sabemos do contexto que estamos a viver de pandemia. Contudo, você pode convidar estes seus amigos, estas pessoas por quem você está a orar há várias semanas ou há vários meses, pode convidá-las para assistirem através da internet. E esteja atento, porque estas informações serão transmitidas. Entre os dias 2 e 4 de abril, haverá, portanto, através do canal da Novo Tempo em Portugal, a transmissão de mensagens que irão justamente transmitir às pessoas conteúdos cristocêntricos, mensagens onde Jesus será apresentado como a solução para a nossa própria vida, para a vida daquelas pessoas por quem você está a orar. Depois haverá uma segunda fase em que você poderá também convidar os seus amigos a poderem assistir, igualmente pelo mesmo canal da Novo Tempo Portugal. Entre os dias 4 e 5 de julho haverá, portanto, uma pequena série de conferências onde algumas mensagens bíblicas também serão transmitidas para aqueles que desejarem. Depois teremos uma semana inteira, mas aí já em outubro, e será um bom momento para que você possa convidar a que venham a este local. Estamos a fazer planos para que essa conferência de uma semana seja feita aqui no nosso auditório. Poderá ser transmitida também. Quem quiser poderá assistir a partir de casa, através do canal adventista do YouTube da Igreja de Setúbal. Mas entre os dias 16 e 23 de outubro também teremos
uma programação bastante interessante e atrativa, com mensagens impactantes para a vida de pessoas que amam e que desejam conhecer mais sobre Deus. E depois, no final do ano, entre os dias 10 e 12 de dezembro, mais uma pequena conferência, aliás, uma pequena série de conferências que será transmitida, desta vez novamente pela Rede Novo Tempo em Portugal. E desta vez então, ou desta forma, querido amigo, você pode de alguma maneira ajudar estas pessoas por quem você está a orar a poderem conhecer a Deus e a mensagem do Evangelho. Por vezes eu tenho encontrado pessoas que dizem: pastor, eu não tenho jeito para ensinar ou para falar de Deus aos outros. É verdade, talvez você não tenha a eloquência necessária ou que gostaria para uma tarefa dessas, mas isto não quer dizer que você não possa ser uma testemunha de Jesus, porque quando Jesus diz em em Atos capítulo 1, verso 8, como lemos há instantes: ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, Samaria, até aos confins do mundo. Isto quer dizer que qualquer um de nós é chamado a testemunhar. O dom de testemunhar não é algo que seja apenas de alguns. Só as pessoas que têm certas capacidades de comunicação é que poderão efetivamente ser testemunhas de Jesus? Não, esta é uma mentira que Satanás infelizmente tem feito com que se instale dentro das comunidades cristãs. E muitas pessoas não se tornaram testemunhas de Jesus, não testemunham aos outros daquilo que Deus fez na sua vida, e por isso acreditam que o seu papel é irrelevante dentro da igreja. Sabe, você e eu podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho. Não tenho tempo para lhe falar a respeito de André, mas lembre-se só da história de André quando conheceu Jesus. Ele não tinha muita coisa a dizer ao seu irmão Pedro, mas quando ele desafiou Pedro, ou Simão Pedro, para conhecer Jesus, ele disse: vem e vê. Você talvez não precise dizer muita coisa a respeito da mensagem do Evangelho. Talvez você não tenha grandes argumentos para apresentar às pessoas, para convencê-las. Mas uma coisa também é verdade. Quando nós lemos em João capítulo 16, verso 8, nós falar de pequenos grupos. São, enfim, formas muito elementares, muito simples de reunir pessoas que têm interesses em temas espirituais, têm questões bíblicas que gostariam de conhecer, pessoas que têm problemas, por exemplo, pessoais e que poderiam reunir-se com amigos para orarem. O plano ou programa de pequenos grupos é um programa que há muitos anos tem sido trabalhado e desenvolvido dentro das igrejas no mundo cristão. Muitos movimentos religiosos descobriram, há várias décadas atrás, aquilo que o Evangelho e particularmente o livro de Atos nos ensinou através da forma como a igreja cristã primitiva se desenvolveu. Em pequenos grupos, em casas de pessoas, os cristãos se reuniam para orarem, para estudar a Bíblia, para conversarem uns com os outros, para partilharem experiências espirituais e assim mutuamente se fortaleciam uns aos outros. Muitos movimentos religiosos hoje estão a viver os benefícios da experiência dos pequenos grupos. A Igreja Adventista tem desenvolvido também programas muito interessantes nesta área. Programas que estão baseados em reunirem-se entre 5 a 12 pessoas e estas pessoas então estudam a Bíblia, oram,
confraternizam, têm ali um momento de convívio, e desta forma tem-se percebido que, a partir justamente destes pequenos grupos, existe um crescimento espiritual significativo que atinge tanto aqueles que já são cristãos e que já têm uma experiência amadurecida, como também permitem àqueles que estão a aprender e a desenvolver-se em termos cristãos, em termos de conhecimento do Evangelho, podem também progredir rapidamente. Eu não vou fazer aqui uma apologia dos pequenos grupos, contudo, gostaria de lhe lembrar uma coisa. Certamente você tem amigos, pessoas conhecidas que jamais iriam a uma igreja, mas que, se estas pessoas forem convidadas para ir à sua casa, para ouvir um pequeno debate sobre algum tema de espiritualidade, assistir um pequeno vídeo sobre algum tema para debate, certamente estas pessoas irão. Certamente estas pessoas se sentirão confortáveis para estudar assuntos e até partilhar as suas preocupações, os seus anseios. Mas, certamente, se forem convidadas a ir a uma igreja, elas não irão. Principalmente agora, no contexto em que estamos de pandemia. Mas estas pessoas por quem você está a orar, querido amigo, poderão ser potenciais candidatos a participar de um pequeno grupo. Mas agora deixe-me lançar-lhe ainda um outro desafio. Você que deseja ter a sua experiência religiosa empolgada por um nível, diríamos assim, de adrenalina espiritual significativa, aceite o desafio de Deus para dar estudos bíblicos individuais. Você quer crescer em conhecimento bíblico? Você quer aumentar o seu conhecimento sobre profecias, sobre doutrinas bíblicas, sobre temas como justificação pela fé, salvação, perdão, experiência devocional e religiosa? Você quer aumentar o seu conhecimento bíblico? Pois muito bem, aventure-se a dar estudos bíblicos. É porque acontece o seguinte: quando você está a estudar a Bíblia com uma outra pessoa, ensinando-lhe os rudimentos da palavra de Deus, aquilo que para esta pessoa poderá ser uma redescoberta ou uma descoberta estrondosa dos conceitos bíblicos, para você pode ser um conceito básico, fundamental, mas ao você ensinar isto a outra pessoa, você de alguma forma redescobrirá o prazer e a beleza das verdades bíblicas. Eu digo-lhe isto por experiência pessoal. Existe uma coisa que tem feito de mim alguém que ama cada vez mais a Bíblia e a revelação que a palavra de Deus nos traz. Isto resulta não de muitas horas de estudo académico ou dos vários anos que passei na faculdade estudando teologia. Não é isso. Na realidade, o amor que sinto pela palavra de Deus deve-se ao fato de poder semanalmente estudar com cerca de uma dezena de pessoas, pelo menos, estudar a Bíblia, mostrando-lhes semana a semana as verdades que a palavra de Deus tem para a vida dessa pessoa. E sabe de uma coisa? O mais entusiasmante é poder perceber como estas verdades, ao serem aceitas por essas pessoas, por estes amigos, por estes queridos com quem Deus me deu a oportunidade de estudar a Bíblia, poder efetivamente ver que a vida destas pessoas está a ser transformada. E existe algo belíssimo, é quando em determinado momento você está a estudar a Bíblia com essa pessoa e ela diz que ela também quer passar a fazer parte do povo do qual você já faz parte também, que ela quer ser batizada, que ela quer passar a ter um compromisso significativo com Jesus. Esta experiência você só poderá ter, efetivamente, ao dar estudos bíblicos a outras pessoas. Aceite o desafio que Deus lhe faz. Aceite o convite que eu neste momento lhe estou a estender, porque é da parte de Deus. E ofereça a amigos, a pessoas conhecidas, a pessoas por quem você está a orar. Aventure-se a deixar-se usar por Deus para dar estudos bíblicos individuais. Tenho ouvido pessoas me dizerem: pastor, mas eu não tenho jeito para dar estudos bíblicos. Eu não sei como dar estudos bíblicos. Bem, se você não sabe como dar estudos bíblicos, então, por favor, mande uma mensagem para nós.
E eu procurarei responder dando-lhe algumas indicações, acompanhando-o neste processo e ajudando-o a efetivamente aventurar-se numa experiência que vai dinamizar, que vai trazer empolgação à sua experiência religiosa. Mande o seu número de telefone, coloque o seu número de telefone na nossa página do YouTube e nós entraremos em contato consigo. Diga-nos que está disposto a aceitar este desafio e você vai ver como realmente a sua experiência religiosa, o seu conhecimento da Bíblia vai crescer de forma exponencial e você vai começar a ter uma forma diferenciada de orar, de estudar a Bíblia, de compreender a palavra de Deus. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus aos outros, coisas surpreendentes também acontecem na nossa vida. E por isso, querido amigo, há uma coisa que Deus realmente tem para si. E aquilo que o Senhor tem para si é, sem dúvida, uma nova e reformulada experiência religiosa. Você está cansado de ir às igrejas e sentar-se passivamente ouvindo o sermão que está a ser apresentado? Você sente que a sua religiosidade precisa ser transformada? Pois muito bem, estes 3 passos: orar pela ação do Espírito Santo na sua vida, orar por 5 pessoas pelo menos, para que elas possam efetivamente conhecer o plano de Deus para as suas vidas, conhecer a experiência da conversão e, por último, convide estas pessoas a participarem ou de um programa evangelístico ou de um pequeno grupo que você possa organizar, ou aventure-se a dar você mesmo estudo bíblico individual a estas pessoas e verá o que vai acontecer na sua vida. Por isso, querido amigo, o desafio está lançado. Que Deus, neste início de ano, possa fazer com que a sua experiência religiosa possa verdadeiramente ser transformada. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Esta é a minha oração para você. Amém.